Antes de continuar com o vídeo, eu preciso te fazer um convite muito especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, aqui nos comentários. Esse link é para você se inscrever no evento Protocolo Supere a Depressão, que é um evento online totalmente gratuito, sem pegadinha, que vai acontecer nos próximos dias. Nesse protocolo você vai aprender um passo a passo de como você pode superar a depressão, voltar a ter a vitalidade, voltar a ver o colorido na vida, ter prazer nas coisas simples através de técnicas práticas, naturais e que são consideradas o padrão ouro de tratamento no mundo inteiro. Então não perca essa oportunidade, clica aqui no link abaixo do vídeo, entre no grupo de WhatsApp para você receber todos os materiais exclusivos, tem muito PDF e agora bora continuar com o vídeo. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra clínico, psiquiatra assistencial. Que é isso? Eu presto assistência às pessoas, essa é a minha função. Eu não sou pesquisador, não sou neurocientista, não sou doutor, eu não sou youtuber, eu não sou educador, não sou professor também. Tá? Minha função é tratar, é diagnosticar e tratar quadros de saúde mental. É isso que eu faço da vida, isso que eu gosto de fazer, isso que eu acho que eu faço bem. E eu sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem gente pra caramba, né, aparentemente, e sou fundador dos primeiros e maiores programas de terapia, de tratamentos digitais para depressão, ansiedade e insônia, que sim, eles existem e são bastante baseados em evidência, tem um corpo robusto de evidência, isso desde 2011, e eu faço isso aqui no Brasil desde 2019, tá? Então vamos lá, ó. Por que você não melhora da depressão? Então vamos ver as coisas que nós sabemos estatisticamente, tá? O primeiro passo, né, e isso você vai falar, mas isso aí é bobo. Não é bobo não. O primeiro passo é por quê? Porque as pessoas não melhoram. O primeiro passo é porque não tem um diagnóstico. Por isso, tá? Isso é no mundo inteiro. É a causa maior de não tratamento, a pessoa não ter um diagnóstico, tá? Então, por quê? Porque falta um diagnóstico. Então, para você ter uma ideia, né, um estudo aí da OMS de 2022 viu que em países de baixa renda e renda muito baixa, que talvez o Brasil não se qualifique nisso, a gente estaria numa renda meio intermediária. Nesses países, 1 em cada 100 pessoas tem um tratamento minimamente viável. Tratamento minimamente viável é aquilo, ela usou alguma coisa que teria uma chance, pelo menos alguma chance de poder funcionar para tratar a depressão. 1 em cada 100. Em países que seriam ali, né, estaria a nossa classificação, né, que seriam aqueles países em desenvolvimento não tão pobres assim, né, esperamos que essa seja a nossa classificação, 9 em cada 100 pessoas têm acesso a um tratamento minimamente viável. Não é que a pessoa tem um top tratamento, ela tem um tratamento minimamente viável. E em países de alta renda, países de primeiro mundo, cerca de 28% das pessoas têm acesso a um tratamento minimamente viável, 1/3, menos de 1/3. Ou seja, é um problema. É um problema no mundo inteiro e é um problema para os países de primeiro mundo também. E por que isso? Bom, por alguns motivos. Primeiro, porque tem muita demanda, ou seja, aumentou demais. Nós tivemos, né, esse conjunto de redes sociais, essa urbanização e pandemia, isso realmente foi algo sem precedentes. Tem uma queda de oferta, ou seja, não existem psiquiatras nem psicólogos no mundo para dar conta disso. Não tem. Tá? No mundo inteiro tem cerca de 1 psiquiatra para cada 100 mil habitantes, mais ou menos. Não dá para tratar, né? Que no Brasil, se não me engano, nós estamos em 5 ou 6 psiquiatras por 100 mil habitantes. Também não dá. Então, assim, falta profissional, e em psicólogos também falta. E também falta capacitação desses profissionais. Por quê? Porque para fazer um diagnóstico a gente tem alguns instrumentos e eu não estou aqui falando para você fazer um autodiagnóstico, mas assim, depressão é um dos quadros em que, de fato, existe uma certa estabilidade dessa síndrome depressiva, nesse conjunto de sintomas ao longo da história.
né? Então não é um quadro que, enfim, né, surgiu ali nos últimos tempos, não, é um quadro que é descrito há muito tempo, desde a época que o mundo é mundo, e tem alguns elementos-chave da depressão, mas algumas pessoas elas não estão atentas a isso, e elas tendem a justificar isso de N maneiras. E você nunca deve sair de uma consulta com psiquiatra e nem com psicólogo. Você tem que sair ou sem diagnóstico nenhum, a pessoa te falando, ó, não acho que você tem nada. Ou você sai com um diagnóstico. Você sair com 2, 3, 4 diagnósticos, isso é uma coisa que não se faz, isso é um erro técnico do seu médico ou do psicólogo, porque cabide de diagnósticos a gente não tem como tratar. E não tem nem como essa pessoa ter avaliado isso. Por quê? Porque a depressão, por exemplo, é o quadro que mais incapacita. Logo, ele é um quadro que mais faz com que você perca funções executivas, que você tenha dificuldade em executar as coisas, em raciocinar, em tomar decisões, em planejar. Ele é o quadro que mais causa isso. Como uma pessoa é capaz, né, enfim, né, um treinamento ali razoável, ser capaz de falar que você tem TDAH na vigência de um quadro depressivo, sendo que, quando você está em depressão, a sua memória ela está enviesada, porque você só consegue lembrar de coisas relacionadas a você mesmo e coisas que são amplamente negativas, ou seja, tudo que você for lembrar vão ser histórias de fracasso. Como é possível a pessoa fazer isso? É possível? Olha, a pessoa pode suspeitar se ela fizer uma excelente história clínica, o que ninguém faz. Então, assim, mesmo que você tenha, você não vai tratar TDAH, não é certo, você tem uma hierarquia, você pode acreditar, pode não acreditar, mas assim, existe ordem nessa casa e você sai com um diagnóstico e nós tratamos um diagnóstico por vez e tem uma ordem de importância, tá? Então isso é importante entender, não tem pessoas e não tem profissionais capacitados. Mas quais são os sintomas chaves da depressão? O sintoma chave da depressão não é a perda não é a tristeza, na verdade, é a perda da capacidade de você sentir prazer tanto no presente, de sentir interesse, perda da capacidade de sentir prazer no futuro, de você ter vontade, ânimo, entusiasmo, perda da capacidade de você conseguir lembrar que você já foi capaz de produzir momentos bons na vida. Então, esse sintoma, essa perda da capacidade de ter prazer, isso é o sintoma mais característico de depressão, classicamente, e é o sintoma que as pessoas mais deixam de lado. É um sintoma que os remédios não tratam muito bem e é um dos sintomas que normalmente a pessoa fica como um sintoma residual. Ela melhora o resto, consegue funcionar, mas ela fica com uma vida sem graça. Isso dificulta muito com que ela consiga performar bem, além de ter uma vida pela metade, isso faz também com que ela tenha uma alta chance de recaída, tá? Então isso é um sintoma chave da depressão, tá? Você vai ter isso em maior ou menor grau, esse achatamento das emoções positivas. Tem outros comemorativos? Tem, mas isso é algo que está presente, né? Juntamente com cansaço infernal, tanto físico quanto mental, para fazer qualquer tipo de tarefa. E é um cansaço que não é por B12, não é por nenhum outro tipo de questões hormonais, não é por climatério, porque, afinal de contas, se fosse por essas coisas, a gente já chamaria de climatério e trataria e não precisaria de psiquiatra, ora bolas, né? E a gente, bem ou mal, tem alguma ideia de como fazer esse diagnóstico diferencial. Então não, então sim, esse cansaço ele é decorrente da depressão, essa perda da capacidade de sentir prazer, tem pensamentos de culpa, de que você é inferior, de que você é inútil, de que nada vai dar certo, essa falta de esperança, esse pessimismo, tudo isso faz parte também. E se você sente isso, mesmo que você tenha sintomas ansiosos, mesmo que você ache que você tem TDAH, mesmo que você ache que enfim, você tem problemas relacionados à insônia, mas se você sente isso, provavelmente você tem depressão mesmo, tá? E você precisa passar para fazer um diagnóstico e ele deve ser a prioridade no tratamento, tá bom? Isso não é minha opinião, isso é uma hierarquiazinha que a gente tem. Então, o primeiro passo é assim, falta de diagnóstico, tá? Mas vamos imaginar que você teve um diagnóstico, né? Aí a gente vai chegar no segundo ponto aqui, você teve um erro, na verdade, basicamente você teve um erro diagnóstico em termos
do seu diagnóstico diferencial. Então aqui faltou o diagnóstico, aqui a pessoa ela simplesmente errou o seu diagnóstico. Ela te deu outro diagnóstico. Então, por exemplo, ela te deu um diagnóstico de transtorno ansioso, sendo que, na verdade, você já estava num quadro depressivo. É uma evolução natural de quadros ansiosos levarem a quadros depressivos? Sim, até 4/5 dos quadros depressivos são originários de quadros ansiosos não tratados. E aí você tem que tratar de formas diferentes, porque senão te daria o mesmo nome. Pode ser que você tenha, na verdade, uma depressão, que seria uma depressão que a gente chamaria uma depressão bipolar. Ou seja, que você já teve na sua vida quadros que nós chamamos de mania e hipomania, que são nomes péssimos, tá? E que ocorrem muito poucas vezes na vida. A pessoa passa a maior parte do tempo deprimida. E isso é um problema. Por quê? Porque o tratamento muda radicalmente. Pode ser que ela tenha diagnosticado um TDAH em você, sendo que você está deprimido. E ela quer tratar os dois. E isso não vai dar muito certo, tá? Pode ser que ela tenha diagnosticado um transtorno borderline de personalidade. E é possível fazer isso junto com a depressão? Olha, na teoria mas assim, a pessoa tem que ser muito boa de história. Ela tem que ser muito, muito boa e tem que ter um feeling muito, muito bom, muita experiência, e não tem essa pessoa. Não tem essa pessoa assim, até tem, mas assim, não vai ter para você, não vai ter para ninguém, porque estatisticamente ela é zero, tá? Tem 5 psiquiatras por 100 mil habitantes, então não tem, tá? Então não foi feito um diagnóstico, foi feito um diagnóstico normalmente de quadros que podem até estar em conjunto, mas que são hierarquicamente inferiores, não é? Ou então um diagnóstico que muda o tratamento, que é um diagnóstico de transtorno bipolar que não foi visto. E o transtorno bipolar, assim, tem muita besteira que se fala sobre isso. Tem um transtorno bipolar clássico, que se você não sabe se você tem transtorno bipolar ou não, você não tem esse transtorno bipolar clássico, porque ele não há dúvidas, tá? Ele causa estragos muito grandes. E tem outros subtipos que são muito leves e às vezes são difíceis de perceber. E às vezes a gente não vai perceber também, tá? Então, basicamente são quadros em que o médico ele tem que ser bastante astuto, né? Para perceber. Por quê? Porque a pessoa vai estar lá num episódio depressivo, obviamente, e tem algumas dicas que ele consegue perceber, e isso muda radicalmente o tratamento, tá? Então, se a pessoa errou o diagnóstico, né? Se ela comeu bola e não viu um transtorno bipolar, nem sempre é fácil ver, tá? Mas tem alguns instrumentos, né? Instrumentos que eu digo, não escalas, mas tem algumas técnicas para a gente fazer isso. Se ela fez o diagnóstico de TDAH que está na moda, se ela fez o diagnóstico de transtorno do espectro autista, e pode ser que você tenha, olha, pode até ser que você tenha, mas se você está deprimido, o que importa? Isso daí vem antes. É igual medicina em geral, né? A ordem dos diagnósticos, ela importa. Você, né, eu dou o exemplo esdrúxulo, que é um exemplo bastante esdrúxulo. Se você tem acne e tem um tiro no peito, você tem 2 diagnósticos. A ordem com que você vai tratar importa. É absurdo isso que eu estou falando, claro que é absurdo, né? É um exemplo esdrúxulo. Você não vai passar, olha, ele tem uma acne, está severa, eu acho que talvez seria interessante a gente tratar com Accutane. Você não vai passar isso. Vai passar, o cara está com um tiro no peito, a gente fez ali um pneumotórax, não sei o quê. Vai passar isso. Então a ordem dos fatores importa em qualquer área da saúde, tá? A sequência importa igual culinária. Então se você se você trabalha na área da saúde, tem que saber que a ordem importa, tá? Sempre, tá? Então, se fez aqui, é uma coisa que tem que ser feita, porque muda, e se fez um diagnóstico de um transtorno de personalidade, que também não é uma coisa, digamos, muito prudente de se fazer esses diagnósticos na presença de um quadro depressivo. Se você tem perda de prazer, se você não está conseguindo ver graça nas coisas, se você está cansado, você sente que a sua cabeça está ficando aérea, que você não era assim, sentimento de culpa, de inutilidade, não é bom fazer, tá? Então isso é um erro diagnóstico, então isso vai fazer com que provavelmente você tenha um erro de tratamento e você não melhore, tá? A outra coisa é que você pode ter
apostado e ouvido dizer que a depressão é uma queda de serotonina, uma queda de dopamina, uma queda de noradrenalina. Não é nada disso, tá? Sendo que esses três elementos, eles são um tiquinho desse tamanho do que tem no cérebro, e eles são mensageiros entre fios de neurônios, que são eles que vão fazer a gente pensar e fazer as coisas. Então o cérebro é eminentemente elétrico, eles são, né, mensageiros muito pequenininhos, e mesmo assim, eles três, eles são chamados, dopamina, serotonina e noradrenalina, eles são degradados por uma enzimazinha, chamada monoaminooxidase. Então eles fazem parte de uma classezinha chamada de monoaminas. Tem um monte de outros, tem centenas de outros. E além disso, eles mesmos, essas substâncias, têm dezenas de receptores e fazem coisas totalmente diferentes. Então, assim, essa coisa que falta serotonina, que falta noradrenalina, que falta dopamina, olha, isso aí é bobagem, tá? É uma bobagem, mas uma bobagem velha, tá? Por quê? Porque foi um belo lance de marketing da Lilly em 1989 para lançar o Prozac. E eles nem queriam, na verdade, eles estavam tentando uma medicação que mexesse na noradrenalina. Sem querer, eles arrumaram uma da serotonina, eles passaram a perna no pessoal do Luvox, porque o Luvox ele foi o primeiro inibidor seletivo da recaptação, mas eles passaram a perna e conseguiram aprovação no FDA antes. E ele ficou conhecido como o primeiro inibidor seletivo da recaptação da serotonina. E qual que é a forma mais legal que eles acharam de vender, com uma baita indústria de propaganda, de falar o quê? Falta serotonina no seu cérebro. Logo, você não está deprimido por sua culpa, por nada, que é até interessante, mas também assim, também não é você que vai melhorar. Quem vai melhorar é nós corrigirmos a serotonina no seu cérebro. Por isso você vai tomar Prozac, que é a pílula da felicidade, e nunca foi, nunca vai ser. Até porque a serotonina não faz isso. Então isso foi uma propaganda de marketing, em 1989 e 90, tá? Então, e que dura até agora, e agora, enfim, o pessoal ainda usa. As indústrias farmacêuticas, elas nem usam mais isso, tá? Porque elas já estão meio que tentando ver outras coisas, porque elas viram que isso não funciona. Então elas usam aplicativos de saúde mental, elas estão patrocinando a maconha, elas estão tentando fazer essas coisas de psicodélicos aí, porque elas viram que desse mato aí já não sai mais coelho, tá? Então, se você usou somente antidepressivos, ou que mexam com a serotonina, ou que mexam com a noradrenalina, ou que mexam com a dopamina, ou se você usou qualquer outra medicação, se usou estabilizadores de humor, vamos dizer, né? Então, se usou, sei lá, lítio, se usou aripiprazol, se usou olanzapina, que mexem de uma forma ou de outra com substâncias químicas cerebrais, se você usou ketamina, se você usou qualquer coisa química, e somente isso, você não tem chance de ter melhorado por muito tempo. Não tem. Por quê? Porque teve um cara chamado Eric Kandel, que há 25 anos, ele descobriu que, na verdade, o que faz a gente aprender coisas e ter memórias de longo prazo, formar novos hábitos, novos conhecimentos, novos padrões de comportamento, são alterações na epigenética do neurônio, né? Então o neurônio ele tem os genes lá, mas eles não são ativos o tempo inteiro. Alguns são ativos, e aí quando eles são ativos, eles produzem substâncias que fazem você ter novas conexões, e as conexões sinápticas, que são basicamente fios elétricos mais engrossados em determinadas áreas, vão levar a mudanças em padrões de comportamento, mudanças, padrões de sentimentos e de pensamentos. Isso é por mudanças epigenéticas, que são feitas por questões químicas, sim, mas a parte química ela gera memórias de curto prazo. As memórias de longo prazo, elas são feitas através de mudanças comportamentais que seguem uma ordem, uma sequência direitinho ali, que respeita os princípios da neuroplasticidade. É só assim que nós aprendemos coisas que vão ficar ao longo do tempo. E a gente sabe, né, de uma forma simples, o cérebro no circuito elétrico, cujas substâncias químicas são pequenos mensageiros, eles até ajudam na neuroplasticidade, mas o grosso do cérebro é elétrico. Né? Você pega um cérebro, ele é relativamente maciço, né? Um pouco mole, mas ali você não vê a serotonina ali, onde é que está ela? Não, são fibras elétricas, né? Só que essas fibras elas podem se ir fazendo novas conexões, e quanto mais conectado está
uma delas mais forte está aquele circuito. E na depressão, uma forma simples de você encarar é que o circuito, o centro, a fibra elétrica que regula as emoções positivas, que regula o prazer, que regula a empolgação, que regula a capacidade de você focar no mundo exterior, de prestar atenção numa conversa durante muito tempo, de organizar suas informações, de planejar, de conseguir lembrar das palavras, de conseguir agir sobre o mundo. Essas conexões, elas estão diminuídas, atrofiadas, as sinapses estão fraquinhas, enquanto outras sinapses que têm a ver com emoções negativas e têm a ver com nós ficarmos pensando em nós mesmos, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Qual que é a causa disso? Qual que é a consequência? O que isso quer dizer sobre mim? E isso vai me afastando, vai fazendo eu ficar cada vez com menos energia. Esse circuito de ficar se auto-indagando e de ficar afastando das pessoas com menos energia, esse circuito ele está ficando mais reforçado. Então o papel dos remédios qual que é? É facilitar o treino de você fazer com que esses outros circuitos que você já tem aí dentro, estão aí no seu cérebro, que eles comecem a ficar mais fortalecidos, eles ganhem desse daqui. Por isso que a gente consegue tratar a depressão sem medicações numa grande parte dos quadros. Por quê? Porque não é uma questão química. Claro que é importante ter, às vezes, um aparato químico, sim, para dar um empurrão, como você toma, às vezes, um suplemento para ir na academia. Só que ninguém toma o suplemento e deixa de ir na academia. Você não, nenhum fisiculturista toma testosterona e fica olhando a pessoa fazendo musculação na sala e ele não fica fazendo nada, ele vai ficar gordo, né? Então ele vai lá e faz aquelas coisas que aparecem, né, no YouTube aí e tal. Enfim, é isso, seria o equivalente a você tomar um suplemento e ficar em casa sem ir para academia e você ficar... Por que eu não estou ficando forte? Eu sei que é simples, eu sei que você não sabe disso, mas isso não é duvidoso. Isso faz 25 anos que a gente sabe disso. Eu estou sendo mais direto agora, por quê? Porque agora o tempo urge, né? E você não precisa acreditar em mim, de forma nenhuma. Pesquise isso, pesquise Eric Kandel, pesquisa esse negócio aí de memória de curto prazo, memória de longo prazo. Tenta pesquisar, pergunta para o ChatGPT. Às vezes ele dá umas respostas meio tortas, mas normalmente ele vai responder isso. Tem muita informação para você vê que não tem como isso ser mentira, tá bom? Isso é uma ótima notícia, tá? Quer dizer o quê? Que se você trata somente com medicações, vai chegar uma hora, invariavelmente, que elas vão perder o efeito. Por quê? Porque elas não formaram outro circuito, e o outro circuito está mais sendo reforçado, e cada vez que você reforça, as sinapses vão ficando maiores, vão ficando mais bojudas, mais gordinhas, vão tendo mais fiação, e aquilo lá vai ficando um circuito mais facilitado, uma questão elétrica, tá? Então, você aposta só nisso, não tem como. Tanto é que se você for ver os gráficos, né, de ketamina realmente ela tem um efeito antidepressivo agudo, um efeito anti-suicídio agudo, que é importante, claro que é, mas o que ocorre é que depois de 14 dias o efeito dela cai. Você pode procurar aí gráfico da ketamina, você toma, cai, toma, cai. Ela não sustenta, né? Por quê? Porque uma neuroplasticidade química, elas são memórias de curto prazo. Agora é importante, às vezes, usar, se a pessoa está com uma ideação suicida, claro que é, mas nunca você vai usar só isso, nunca, jamais, tá? O que mais? Você pode ter feito o quê? Um tratamento que não só você só usou antidepressivo, não. Você fez um tratamento que piora a depressão. Por quê? Porque antidepressivos, né, esse nome antidepressivo e todos os outros nomes, eles são nomes para o que a indústria farmacêutica pediu aprovação no FDA dos Estados Unidos. Mas assim, os remédios não foram feitos para depressão, tá? Falando dessa história bem rapidamente, o primeiro antidepressivo foi por acaso que se descobriu através de um remédio para tuberculose que, enfim, eles estavam tentando ver outro remédio e meio que foi lá e deixou a pessoa com menos pânico e com menos tristeza, e eles, por algum acaso, conseguiram ver que tinha a ver com serotonina aquilo ali. Só que ao mesmo tempo tinha uma outra substância chamada reserpina, que era para pressão alta, que bloqueava a noradrenalina e que causava depressão. Então aí eles meio que falaram, acho que talvez essa serotonina aqui, né, e essa noradrenalina aqui, que meio que o pessoal conhecia mais ou menos, talvez tenha a ver com esse troço aí.
Então eles tentaram ir vendo o que dava para fazer com esses remédios e chamaram de antidepressivos porque foi isso que eles colocaram para vender. Eles testaram em depressão e colocou e foi aprovado como isso. Eles nunca foram feitos para depressão, foi um acaso, tá? Como acontece com a maioria dos remédios. Até o momento na medicina, todos eles foram mais ou menos assim, tá? Talvez agora com a AI mude, ela consiga planejar, mas até agora não, tá? A penicilina foi um negócio que veio do fungo, enfim, meio que tudo foi assim, tá? Então, eles não são feitos especificamente para depressão, é importante você saber disso. Por quê? Porque tem alguns tipos de depressão que não só não melhoram, tem alguns tipos de depressão que pioram com o antidepressivo, tá? Isso ocorre se você tem uma depressão do espectro, uma depressão bipolar, sim. Então, se você tem uma depressão bipolar, você vai poder ter o quê? Respostas incríveis, ou então respostas horríveis, e mas no final o que a gente vê é que é tudo muito imprevisível, e no final das contas você vai ficar muito mal, tá? Então você tem uma resposta imprevisível. Só que às vezes você não vai conseguir falar que a pessoa é bipolar. Por quê? Porque ela não preenche os critérios. Ela não tem hipomania, não teve mania. Você fala, pô, não tem isso aí. E aí cai num saco de gato que a gente não sabe como chamar, a gente chama de, sei lá, espectro bipolar, ou chama de espectro, enfim, misto, é uma bagunça. Geralmente não temos nomes para isso, tá? Mas o que nós sabemos é que tem alguns indícios de que a gente sabe que essas pessoas, elas vão piorar tomando antidepressivos. E às vezes elas não pioram na hora, porque é imprevisível. Então elas podem ficar às vezes anos bem, de repente começa a piorar, e aí piora quanto mais se aumenta a dose. Aí o médico vai trocando, e coloca 5 antidepressivos para você, porque ele é o gênio, né? Ele não se tocou que talvez não está rolando esse tipo de substância. Do ponto de vista, né, para você entender basicamente por que isso acontece, assim, o que a gente quer no nosso cérebrozinho aqui, vou desenhar um cérebro bem pequenininho aqui, mexuruca, tá? Ver se eu consigo, tá ruim essa caneta aqui, ó. Aqui tem o nosso cérebrozinho bem mexuruca, tá? O que a gente quer é que essas substâncias, elas tenham efeito nessa parte do nosso córtex pré-frontal, que tem várias subdivisões, né? Tem o córtex dorsolateral, tem o ventro medial, tem o órbito frontal, cada uma tem uma função, mas é basicamente lá que a gente quer que elas atuem. Tá? É lá que elas vão fazer os efeitos terapêuticos dela. O problema é que elas não são específicas para isso. Elas podem atuar em várias outras áreas aqui do cérebro. Inclusive, por exemplo, elas podem entrar aqui, aumentar muito a ativação da amígdala, o que é extremamente desconfortável. Elas podem aumentar a ativação do tálamo, que gera pensamentos muito ruins, até mesmo pensamentos suicidas, da ínsula. Também faz com que você se sinta extremamente desconfortável. Tem a abênula, tem uma série de outras estruturas que, se a medicação ela tiver uma afinidade maior por essas áreas, que são áreas mais centrais, né, elas ficam ali mais no meio do cérebro, mais na meiuca ali, né, que o Sapolsky chamava de cérebro reptiliano, né? Depois ele consertou, porque não é uma simplificação, mas que ficam em áreas muito primitivas. Se você aumenta só ali, você pode ter, na verdade, uma agitação até, ou uma queda, só que você não melhora a parte de prazer, de execução, de conexão com o mundo. Então isso piora você, tá? Então, não sei se ficou muito claro, é uma explicação muito simplista, tá? Nós, psicofarmacologia, é difícil mesmo. Mas a ideia é, você pode piorar com antidepressivos. Se você tomou mais do que 2 antidepressivos, se você tomou vários, melhora, piora, vai somando, chega aí um monte de antidepressivo, você não melhorou, não é para tomar mais antidepressivo, não precisa ser muito inteligente para isso, é só não dar mais murro em ponta de faca. Quer dizer o quê? Você vai ter que tomar o quê? Tem outras medicações que têm nomes ruins, mas que elas têm outros mecanismos de ação, que às vezes são mecanismos de ação antidepressivos, e tem estratégias não farmacológicas, estratégias de psicoterapia, mas não é uma psicoterapia de conversar, porque a psicoterapia de conversar, ela não vai adiantar, uma vez que, pelo que a gente aprendeu de Kandel, o que muda são comportamentos. Então é uma terapia como se fosse uma fisioterapia para você malhar
estruturas cerebrais que estão finas, uma fisioterapia para malhar suas sinapses. Em última análise, é isso. Isso é a psicoterapia que funciona para transtornos mentais. Não estou dizendo que se você não tiver outro quadro, quiser se autoconhecer, se isso vai funcionar, se não pode fazer outra linha, pode fazer o que você quiser. Mas para transtornos mentais tem que ser uma coisa que seja respeite os princípios da neuroplasticidade, então tem que ter frequência, tem que ter um tempo, tem que ter uma intensidade, tem que ter uma repetição, tem que ter um alvo fixo, né? Ou seja, você não vai malhar perna se você quer ficar forte do braço, você não vai fazer um tipo de terapia de exposição se você quer tratar depressão, é diferente, tá? E a grande maioria delas está sobre o nome de TCC, que na verdade quer dizer treino de pensamento e de comportamento, mas nem todas, tá? E nem precisa ser TCC, porque elas são diferentes. Então não importa se é TCC ou se não é, importa qual que é a intervenção, e isso parte do diagnóstico, e tem que saber fazer, e tem que saber fazer na ordem correta, e isso de fato funciona muito, tá? Então tem tanto essas questões não farmacológicas quanto questões farmacológicas, e suplementos, alimentação e tomar fitoterápicos, tudo isso ajuda? Pode ajudar, mas você não quer que alguma coisa que te ajude, você quer alguma coisa que resolva o negócio. Por quê? Porque se te ajudar um pouquinho, você vai ficar com sintoma residual. E ficar com sintoma residual é igual você tirar câncer e deixar ali um pouquinho, porque você não quis tirar tudo. E eu sei, essa metáfora é uma metáfora pesada, mas é mais ou menos isso. É igual você apagar um incêndio e deixar umas folhas ali pegando fogo, porque você acha que não vai acontecer nada. Deixa, acho que aquilo ali apaga sozinho. Não vai dar muito certo, né? Então você não quer uma coisa que melhore, não tem nada, nenhuma dessas substâncias. Não que elas não sejam importantes, são importantes para prevenção, questão de alimentação, questão de mindfulness, de atividade física, mas nenhuma delas tem um tamanho de efeito que nós chamamos, né, o tamanho de mudança do que essas estratégias comportamentais e às vezes algumas outras medicações de outras famílias, que muitas vezes vão ser temporárias ou não vão ser necessárias. Isso eu estou dizendo porque eu já tratei muita gente por via digital, com tratamentos que eram baseados em evidência, porque já tinha isso desde 2001, e você pode ver depoimentos dessas pessoas, mais de 70 anos, que conseguem ficar sem antidepressivos fazendo mudanças comportamentais de forma extremamente estruturada. Claro que tem que ter um guia, sim, e isso funciona, bom, ou você acha que eu estou contratando vários atores acima de 70 anos para falar isso, ou então talvez isso funcione mesmo. Sim, você vai ver, tem depoimentos aqui no canal, você vai ver, eu sei que é chato ver depoimento, olha, eu sei que é chato, mas você vai ver uma pessoa falando, olha, eu fiz isso, fui tirando de remédio, fiz isso, que é basicamente o que funciona em termos de tratamentos baseados em evidência, né? Não sei nem se a igreja consegue ter tantos desses, acho que não. Então, bom, a ideia é que é aquela coisa, né? Bom, ou eu estou mentindo, ou eu estou comprando gente, ou de fato talvez isso funcione. Então, isso é uma ótima notícia para você. Por quê? Porque quantos psicólogos sabem fazer isso? Estatisticamente, se a gente pensar que tem 600 mil psicólogos no Brasil, estatisticamente seria 0%. Não que não existam, existem. Mas dentro, né, esse conjunto de 600 mil, cerca de 0% eles têm esse preparo. Isso é um pouco chato, um pouco desesperador, mas vamos trabalhar com aquilo que nós temos, e nós temos recursos para fazer isso, e por isso tem recursos digitais para fazer isso também, e foi por isso que também me motivou a fazer esses programas. Por quê? Porque eles têm a mesma eficácia de você fazer uma terapia presencial. Claro que fazer os dois juntos é o melhor cenário, mas você fazer um programa digital supervisionado, onde você tem exercícios, porque a grande questão vai acontecer fora da terapia, né? Então, a terapia é como se fosse um coach que vai orientar, mas você vai ter que fazer fora. Se você tiver isso funciona tão bem ou melhor do que uma terapia presencial, tá? Mas eu não estou dizendo que não é bom ter a presença humana, sim. Por isso que nós vamos tentar fazer com que isso mude, mas não vai mudar tão rápido. Logo, é importante você saber que tem um tratamento que funciona para isso, tanto quanto psicólogos, talvez seja uma coisa interessante para você cogitar. Bom, então aqui tem o quinto
e último, que é o quê? Que é um tratamento que é totalmente ineficaz. Ou seja, não é aquele que foi, né, que piorou ali não, é um tratamento que é ineficaz ou que ele é feito pela metade. Então é aquela pessoa que tomou alguma coisa que não tinha a menor chance de melhorar, ou que tomou uma coisa, melhorou, mas ficou mais ou menos, e achou que tá tudo bem, tá menos ruim. Isso eu falo, é quase pior do que não tratar. Por quê? Porque a gente vê que e isso é descrito na literatura, e pergunte para o ChatGPT, sintomas residuais na depressão, o que acontece? Isso é o maior preditor de recaídas possível. Você vai ter uma nova recaída mais cedo ou mais tarde, e isso vai tender a ser um pouquinho mais chato de tratar. Mas é possível tratar, não importa a idade, tá? Mas vai ser mais chato. Tá? Então, se você tratou com um negócio que não tem a menor chance de funcionar, vamos dar um exemplo. Você tratou com cannabis. Cannabis tem chance de melhorar a depressão? Tem a menor chance. Por quê? Porque foi demonstrado que não tem nenhum estudo mostrando, não tem nada que prova. A gente é desconfiado, a gente sempre quer ver a prova de São Tomé. Não tem. Não quer dizer que você não possa sentir bem fumando cannabis. Afinal de contas, é uma substância que causa dependência, pode ser ruim. Mas não trata, Rivotril não trata depressão também não. Cocaína não trata depressão, mas talvez dê uma sensação de euforia, não sei. Então assim, não trata isso a longo prazo. Agora, se você tratou, tomou um antidepressivo e ficou menos ruim, isso é ruim também. Por quê? Porque quer dizer que você não vai largar nunca e você vai ter uma recaída. Além do que, você não vai ficar 100% bem. Você não vai voltar a trabalhar com o melhor do seu potencial, você vai sentir ainda que falta alguma coisa, que a cabeça não está boa, e isso é, infelizmente, também um dos maiores erros que a gente vê acontecendo. Então, aqui nós já sabemos, então, esses 5 erros, eu coloquei aqui para você, é o quê? Você não tem o diagnóstico, você tem um diagnóstico errado, você tratar somente com medicações, achando que depressão é um negócio químico, não é elétrico, você tendo um tratamento que piora a depressão, ou seja, se o antidepressivo ele não está fazendo efeito, ele está te piorando, você não está conseguindo tomar, nada de errado com você. É interessante ver outras abordagens, farmacológicas ou não, e se você faz um tratamento ineficaz ou pela metade, realmente não vai ter como. E muito provavelmente você está num desses quadros. Isso é uma ótima notícia, porque você dificilmente tem uma depressão refratária, que existem depressões refratárias, e para isso nós temos medidas bastante incisivas para elas, mas na maioria dos casos não é necessário e não deve ser feito essas medidas incisivas. Por quê? Porque quanto mais incisivo, quanto mais potente um tratamento, mais efeito colateral ele tem. Então a gente não quer isso, a gente quer alguma coisa que você consiga ficar bem, consiga recuperar a capacidade de execução no mundo, recuperar o colorido, recuperar a sua força de agência, né, de que eu consigo agir e produzir coisas boas e conseguir ser resiliente, resistente, inquebrável. Quando a vida vier te dando pancada, você vai sentir, porque você é um humano, não é um robô, mas isso não gere que você volte a um comportamento de paralisação, não. Você consiga manter as coisas mesmo quando a vida não colabora, e isso é possível sim, não tem idade. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que te ajudou, deixa aqui o like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque tem muita besteira e pode ser que eu esteja falando besteira também, desconfie de mim, mas depois você joga meu nome no Google, pode ver o meu CRM e pesquisa no ChatGPT tudo que eu falei e você vai ver que fomos enganados durante muito tempo, porém chega de ser enganado, vamos tratar esse troço para tratar bem tratado, tratar uma vez só, e isso ser uma partezinha muito pequena da sua vida. Ninguém nasceu depressivo, ninguém nasceu culpado, ninguém nasceu inútil, se achando a pior pessoa do mundo, ninguém nasceu estragado. Isso tudo são pensamentos que a depressão coloca na sua cabeça e você não vai acreditar neles, mas para você parar de acreditar neles, nós precisamos novas experiências, e isso é bastante estudado, as ferramentas estão cada vez melhores, porque o pessoal está estudando também lá no primeiro mundo, porque senão eles vão à falência. Então, isso é tudo uma boa notícia, apesar de não parecer, e
compartilha o vídeo, se inscreve aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.